aqui, porque eu entendo aqui que o discurso do Hitler ele está virado para a questão ideológica. E não compreender as questões ideológicas é também não compreender os desafios reais desses processos revolucionários. É não compreender os desafios reais, é ficar pela superficialidade. Daí é que até hoje, quando você olha para o ativismo em Angola e o seu historial, você nota que o ativismo em Angola sempre foi sabotado por questões muito básicas. Essa ideia de que todo indivíduo, de você não identificar os indivíduos por aquilo que ele pensa, pela ideologia do indivíduo, e você identifica o indivíduo pela frustração do indivíduo. Aquilo que a gente assistiu, por exemplo, de um puto que se tornou popstar do ativismo e etc. Acho que toda a gente conhece aquele puto que estava aí na rua a gritar João Lourenço, isso da tua mãe, eu te odeio, não sei o que, etc. Aquilo aí que aquele puto fez naquele momento aí, no dia seguinte ele tornou um popstar do ativismo. Por quê? Porque o ativismo não se revê em causas, se revê na frustração dos indivíduos contra o sistema vigente. E a frustração, ela tem sido um recurso que é explorado pelos serviços de inteligência do Estado para permitir credenciar os seus próprios elementos para atuarem ao lado das organizações da sociedade civil. Há vários mecanismos para colocar indivíduos dentro da sociedade civil. Primeiro, os indivíduos que se identificam pela frustração, depois tem o credenciamento por via da opressão sistêmica, que tem a ver com as cadeias. Há muita gente aí presa, mas não pensam que esses indivíduos só estão aí presos porque foram presos e etc., porque são muitos revolucionários, são muito mais, o sistema tem medo do que eles fazem e etc. Não. Um dos mecanismos que o sistema também utiliza para credenciar os seus agentes para atuarem no interior das organizações da sociedade civil é levando indivíduos presos, porque nós notamos que os indivíduos, quando vão presos, quando saem, automaticamente são revestidos de uma autoridade moral que faz com que esses indivíduos ganhem autoridade ao lado de outras associações. Então, esse indivíduo consegue se movimentar dentro das associações e grupos, organizações da sociedade civil e fazer coleta de informação, porque o que a gente aqui não consegue até fazer a leitura adequada é que esses indivíduos que trabalham e que se infiltram dentro das organizações na sociedade civil, eles fazem coleta de informação sensível. Informações sobre a vida de determinados indivíduos, comportamentos e etc. E esses indivíduos que fazem esse trabalho de coleta de informação são mais perigosos que o indivíduo que vai matar e executar o plano de assassinar um determinado indivíduo. Por quê? Porque eles entregam tudo que o sistema precisa para eliminar um determinado incômodo. Por exemplo, há indivíduos que chegam, por exemplo, te vê numa manifestação, chega num sítio, entra no mesmo grupo de WhatsApp que você está, porque lhe metem lá, porque nós já falamos aqui que a identificação com a frustração é um ponto de criação de identificação entre os indivíduos que estão contra o MPLA, por exemplo, e automaticamente, quando esse indivíduo sai da cadeia, já posto dentro dos grupos de WhatsApp, e ele, a partir do momento que entra nos grupos de WhatsApp, ele primeiro já tem números de telefone. Os números de telefone são muito importantes para o sistema. Por isso é que eu não aceito que me metam em qualquer grupo de WhatsApp, não sei o quê. E muitas vezes saio dos grupos de WhatsApp. Porque você não tem que ter você não tem que me meter em grupos. Eu não participo em grupos. Dificilmente você vai me ver falar dentro de um grupo. Mas já me meteram em muitos grupos sem a minha autorização. Tanto mais que agora. O WhatsApp tem um mecanismo que você utiliza para definir que você é notificado quando alguém quer te pôr num grupo. Pelo menos você consegue falar não. Porque essa porcaria de meter as pessoas em grupos de WhatsApp é aí onde eles conseguem número de telefone, etc. E aí o sistema já consegue entrar em contato contigo. Por exemplo, há indivíduos que entram na vida de outras pessoas, que passam a ter acesso à informação sensível. Nós, apesar de muitos gajos terem uma visão, ainda vivem numa ingenuidade muito grande. Um indivíduo que está ofendendo é que se torna popstar do movimento, automaticamente você já lhe leva na tua casa, já conhece a tua família, etc. E ele tem acesso a quê? Aquilo que são as tuas dificuldades. Você se calhar é um gajo que anda à procura de emprego, não estás a conseguir emprego e não sei o quê. Como é que muitos ativistas que começaram naquele tempo, muitos desistiram? Muitos desistiram por causa de ofertas de emprego. Muitos ativistas morreram dentro
dos seus próprios empregos. Mas quando eu falo morrer, é primeiro a morte ideológica, tirar o sentido de luta do indivíduo. O indivíduo está aí, já conhece a casa dele, sabe quais são os problemas que ele tem o número dele de telefone, passa para o outro lado, os agentes do sistema. O que é que os agentes do sistema fazem? O indivíduo está à procura de emprego e etc., contou no agente do sistema. O agente do sistema passou também para o outro lado, essa informação para o outro lado. Os indivíduos do SINS vão ligar para esse indivíduo assim, do nada, um dia. Ou o Dredd primeiro vai falar com esse Madier, pá, como é? Está a recrutar no sítio XX, envia o teu currículo, lá, o Madier vai fazer envio de currículos e etc. E depois de um tempo ele vai receber uma chamada. Já são os indivíduos do Ciência que estão a ligar. Fulano, é para você estar ser contactado para aparecer no sítio X às X horas para fazer uma entrevista de emprego. É para você que está aí, está à espera do emprego, você vai a correr e não sei o que, mas você não sabe o que está se passando na verdade. Você vai para a entrevista de emprego e você é contratado. Tens aí, você nunca ganhou 400 mil kwanzas e está a dar um salário de princípio de 400 mil kwanzas. Você recebe o dinheiro, é pá, fixe. Começas a trabalhar e etc. Começas a ver já que a vida começa a mudar levemente, já consegues ajudar a tua velha, a vida da tua família melhorou muito, antes viviam num cachimbeco, sei lá, num bairro, sei lá onde, já conseguiram alugar para um bairro mais perto da cidade, etc. Já conseguiu fazer o empréstimo bancário que lhe garantiu um carro, já conseguiu comprar um terreno, a vida vai mudando paulatinamente. E se tu notares, algo que é muito importante referir é que muita gente que está no ativismo não está porque quer realmente mudar a vida do país. Eles querem mudar a sua própria vida. E há outro ponto também que é, muito indivíduo está dentro do ativismo, mas eles não querem a mudança total do sistema. Eles querem uma melhor vida debaixo da opressão. E esse pensamento, ele é linear dentro da nossa sociedade. Porque sempre que o MPLA decide tirar umas migalhas, toda a gente corre atrás daquelas migalhas, porque na verdade as pessoas estão à procura de uma melhor vida debaixo da mesma opressão. Não revolução porque querem mudar A ou B e etc. Não. É a opressão debaixo, tipo, tu estás dentro de uma cadeia, e te metem lá um ar-condicionado. Esse é o pensamento da nossa gente. É o ar-condicionado dentro da prisão. Você se sente melhor porque tem indivíduos que na mesma linha, ok? No mesmo andar que você está preso, há indivíduos que a cela dele não tem ar-condicionado, mas a tua tem. Aquilo já te cria uma dissociação de grupo. Então é justamente isso que acontece com as ofertas de emprego. Chamam o Dredd, dão-lhe emprego, o Dredd começa a mudar a vida nas calmas, mas não consegue largar também a revolução, continua a revolução. Quem vai lhe chamar a atenção é no serviço dele. Já são os agentes do Sinfo novamente a fazerem o trabalho. Como é fulano, né? Para estamos a ver que você tem assim um quê, não sei o quê, a nossa empresa, você cuidado, então você, aqui o teu trabalho está a ser bem visto, você pode subir para um cargo melhor daqui a pouco, porque o teu trabalho está a ser apreciado, então, mas tem pessoas que têm dito que tem estado a não sei o que, é melhor você parar com isso, foca na tua vida e etc. E nós perdemos muitos irmãos nesse processo. Eles nem sabiam que foram vítimas de um processo, okay, que inclui a infiltração do indivíduo para conhecer as mínimas e as íntimas vulnerabilidades dele, para depois criarem um plano de absorção desse indivíduo por parte do sistema. E é assim que esses indivíduos são absorvidos. Quando o indivíduo resiste e continua a fazer manifestações, o RH mesmo lhe chama, olha, falando, é melhor parar com isso, ouvimos isso, foca na tua vida. Se o Dredd não continua, lá o agente do CINSE que bomba nessa empresa em que ele está, é que vai se tornar um camba dele de ir nos almoços, etc. E é aí que vai lhe pôr o veneno na comida. É mesmo essas histórias que você ouve falar de um Dredd que tinha boa de saúde, naquele dia foi jogar com os amigos no sábado, depois do serviço foi jogar com os cambas, de repente sentou aí, já não estava a levantar, quando foram ver morreu. Ou depois de 2 anos estava no sítio X, morreu. É assim que o sistema elimina os indivíduos. Porque existe toda uma rede de informação. E essas informações são as redes sociais, são os WhatsApps onde tiram os números e não sei o quê, e conseguem entrar dentro da vida dos indivíduos, inclusive chegar a círculos mais íntimos para saber quais são as necessidades que esse indivíduo tem para criarem o plano. Se o indivíduo resiste à assimilação do sistema, o indivíduo é eliminado. Se continuar a fazer, o indivíduo é eliminado. Agora, a questão importante também aqui é também trazer a perspectiva de que você tem que ter muita atenção. O Hitler, quando diz assim, ser revolucionário é algo muito sério. O revolucionário sabe que é muito importante evitar a cadeia do regime. A cadeia do regime, hoje em dia, já não é um mambo assim que é um mambo a ser evitado, mas muitos irmãos
recorrem à cadeia do próprio regime para ganharem autoridade no meio do ativismo. Isso também é lixo que muitos gajos andam a fazer. Ok? Tem os indivíduos que não conhecem essa brincadeira e acabam só por ir presos quando saem porque eu sou revu, eu sou fudido e etc, e etc. Mas quem conhece as estratégias do regime e como é que elimina os seus adversários, sabe que muitas cadeias do regime são preparadas com químicos na pintura, pintam mesmo, no dia que o fulano vai chegar, preparam as paredes, passam aí uns líquidos na parede, uns sprays na parede, etc. Quer dizer, o indivíduo chega aí, entra, está a passar aí a noite, passa a noite a inalar aqueles químicos todos e automaticamente já tem um problema dentro do corpo. Vai sair mesmo fixe da cadeia, porque uma coisa que o sistema faz, o sistema nunca vai te matar dentro da cadeia. O sistema vai te matar fora da cadeia. Porque você vai ficar aí, vai estar num ambiente que vai facilitar um envenenamento. Por via de quê? Ou por via cutânea, você encosta na parede e os teus poros estão a absorver o veneno, ou por via da respiração. Você passou a noite aí a respirar e etc. E você já tem um problema de saúde. Muitos indivíduos entram na cadeia, mas depois de um tempo começam a relatar. Isso deve ser objeto de estudo. Começam a relatar o quê? Problemas mentais, já não fala coisa com coisa, já tem problema, de repente a saúde do indivíduo começa a entrar em falência. E há um ponto que é muito interessante deixar aqui. Quem conhece questões de envenenamento, e isso aqui é mesmo material de estudo, porque as pessoas precisam estudar para compreender o que realmente se passa. O sistema, quando te quer matar, a maior parte dos venenos que são ministrados, eles rebentam com o fígado. Todo gajo que conhece o mínimo dessa ideia dos envenenamentos, como é que ocorrem, sabe que todo veneno tem como alvo direito o fígado. Sabe por que tem como alvo direito o fígado? Porque o fígado faz parte de um metasistema dentro do corpo. O fígado trabalha, ok, com outros órgãos e muitas vezes faz o trabalho que outros órgãos também fazem. Significa que quando você arrebenta com o fígado do indivíduo, os rins vão querer fazer o trabalho do fígado. Quando os rins não conseguirem falirem, aquele trabalho vai passar para outro sistema. Eles vão tentando sempre passar. Até que esse indivíduo vai chegar no coração e pode lhe provocar um AVC. E o indivíduo morre. Quando ele ir para o hospital, as pessoas vão chamar aquilo de AVC, porque os nossos hospitais dificilmente conseguem fazer o rastreio biológico para você poder saber de onde é que partiu a anomalia que terminou no AVC. Então é assim que muito gajo tem morrido na brincadeira. E outro ponto que é muito interessante também é sobre a questão da vasodilatação, da dilatação dos vasos sanguíneos, ok? Dos vasos sanguíneos na zona do abdômen e na zona perianal. Isso são problemas que são derivados de envenenamento. Por que nunca se chega no envenenamento? Porque os sangramentos anais, aquilo que chamam de hemorroidas, têm uma ligação direita, e isso é bom que se entenda bem aqui, e as pessoas quando saírem daqui devem procurar, nem que for ChatGPT, para procurar saber. Há uma inflamação que causa um sangramento de vários órgãos, que tem a ver com envenenamento. Mas quando você ir para o hospital, se calhar o médico vai falar, epa, tem problemas disso, tem problemas daquilo, vai falar hemorroida, mas nunca vai falar, por exemplo, que você tem problemas de envenenamento no fígado, porque o fígado, quando está a trabalhar sob estresse, a primeira coisa que acontece é a dilatação de todas as veias no intestino, e aquilo causa fissuras intestinais, aberturas intestinais, que quando você faz qualquer esforço na zona do abdômen, resulta em sangramento. Diferente da hemorroida normal, você tem uma hemorragia gastrointestinal. É diferente de hemorroida. Hemorroida é caracterizada pela dor, pela inflamação, mas as hemorragias gastrointestinais não têm inflamação. Não tem inflamação e você não sente a dor, enquanto que a hemorroida dá muita dor. As hemorragias gastrointestinais não dão dor. É tipo, você faz um esforço, um bocadinho no abdômen e todas as feridas que se encontram na zona do intestino, porque o fígado está a trabalhar sob estresse, elas se abrem e o sangue todo começa a sair por aí.
Então é justamente essas coisas que muita gente não entende, a maior parte das pessoas não vai entender, e precisa-se de entender perfeitamente que normalmente ir preso no regime e ir nas prisões do regime é encurtar a tua vida. Mas quando o sistema não usa isso para credenciar os seus próprios agentes, muitos dos nossos irmãos ainda acham que para ter autoridade nas ruas você precisa de ir preso para poder se gabar. Eu sou mais revolucionário porque eu fui preso no dia X, estive preso no dia X, e eu acho isso uma grande estupidez. Porque a revolução não é para as pessoas que querem morrer, a revolução é para as pessoas que querem viver, e isso as pessoas devem pôr na cabeça também. A revolução é o fato de você se entregar a uma luta porque você quer viver. Você espera que o sistema melhore porque você quer viver. Às vezes a tua maior determinação é a tua família, você quer uma vida melhor para a tua família, e aí você luta. Agora, ninguém entra na revolução para morrer. Isso é mentira, porque eu vou morrer pela revolução. Quando você vê um indivíduo que está a falar muito com esse... Nacho, o teu barulho aí. Quando você notar que existe um indivíduo que está a falar muito com essa conversa, eu vou morrer pela revolução, meu irmão, é popstar do ativismo, é popstar da revolução. Ninguém quer morrer na revolução, toda a gente quer que as mudanças, que a sua luta por mudanças se reflita na realidade, que as coisas possam mudar para que ele possa viver ao lado da sua família e ter uma melhor vida. Esse é o objetivo principal da revolução. Portanto, há muitas coisas que devem ser observadas ao mais profundo pormenor. Sobre as questões de envenenamentos e etc., eu aconselho as pessoas a estudarem mesmo questões ligadas ao envenenamento e como se processa o envenenamento e por que o fígado é o principal alvo de qualquer processo de envenenamento. Quer entender isso, vai entender muita coisa. Vai entender muita coisa, vai entender de como é que o regime atua e como é que o regime infiltra os seus próprios agentes para facilitar a eliminação física, a eliminação de indivíduos ou para cooptar indivíduos, porque o indivíduo que é cooptado é o indivíduo que lhe dá um emprego, lhe metem na Sonangol, lhe metem sei lá onde, o indivíduo muda de vida, de repente você vê que aquele gajo que andava com vocês de um lado para o outro para ir fazer manifestações, hoje aquele indivíduo está andando com um carro, bomba na Sonangol, etc. Pronto, a vida dele acabou, porque na verdade o objetivo dele não era libertar Angola. Aqui poucos estão a pensar em libertar Angola. Aqui a maioria quer uma vida melhor debaixo da mesma opressão. Não se importa se os outros estão a sofrer, mas se você já saiu do sofrimento, então já estás fixe. Muitos estão com esse objetivo, muitos vivem com esse objetivo e o sistema sabe dessas fragilidades e a parte que o sistema mais explora são justamente essas fragilidades. Por isso é que você vê, o Norberto Garcia nunca vai sair daqui, nunca vai sair do sítio dela a falar que o fulano tem que ser eliminado, tem que ser feito. Não. O gabinete Norberto Garcia, o que faz mais é fazer cooptação. Cooptação é chamar os indivíduos para uma conversa, dar alguma coisa, dar alguma gratificação, fazer para o indivíduo bomba nisso, te dá isso, te dá aquilo, etc. Isso porque o sistema sabe que a maior parte dos jovens que estão na rua não estão porque querem mudar o país, estão na rua porque querem mudar e transformar as suas próprias vidas. Portanto, dificilmente o indivíduo consegue escapar ao assédio do regime. Um emprego, um terreno, um crédito bancário. Dificilmente você vai encontrar indivíduos que resistiram a isso, falaram, não, eu não preciso disso, não, eu não sei o que, não vai se encontrar. Por causa da ausência daquilo que Hitler estruturou aqui, pouca gente entendeu. Ideologia. Porque quando você está num processo em que, primariamente, a tua capacidade de se identificar com os indivíduos à tua volta é ideológica, então você está preparado. Mas quando você se identifica com a frustração, quando você vai no fundo da frustração, você descobre que a frustração, esse indivíduo não está frustrado por quê? Porque não tem emprego. Está frustrado por quê? Porque está fudido da vida, não tem casa própria. Está frustrado porque não tem carro, anda a pé. Está frustrado porque a frustração, ela tem uma origem social. E a ideologia tem um fundamento político. Se você compreende que a nossa sociedade é dominada por uma elite política dominante, o fundamento político é mais importante que o fundamento social. Porque o fundamento social, muitas vezes, é a perspectiva do indivíduo, não é a perspectiva política do país. É a perspectiva do indivíduo. Daí é que muitos indivíduos, quando são cooptados, eles se entregam, e até indivíduos que rezam para serem cooptados.
Há indivíduos que rezam para serem cooptados, para lhe chamarem, para lhe ligarem, para lhe chamarem, para lhe fazerem ofertas. Há indivíduos que já estão assim, nesse nível. Por quê? Porque vocês continuam a se identificar com os indivíduos por via da frustração. Esse ofendeu João Lourenço publicamente, é um grande arrevu. Não, ele está frustrado. Quando você satisfazer a frustração dele, a revolução dele morre com a frustração dele. Porque o problema dele é o problema social, mas mais do que social, é individual. Mas ele utiliza o que é uma causa coletiva para resolver um problema individual. Quanto mais projeção o indivíduo tiver perante a sociedade, em termos de tipo, falar muito, não sei o quê, quanto mais projeção o indivíduo tiver, mais ele é notado. E quanto mais notado ele for, mais ele tem possibilidade de ser cooptado. É assim que o sistema funciona. Portanto, já não se mata muito como se matou no 27 de maio e noutros eventos vergonhosos que se passaram no nosso país. Agora você mata a frustração no indivíduo por via da cooptação. O assassinato é a última via desse processo. Quando a cooptação falhou, quando o aliciamento falhou, quando o assédio falhou, então esse indivíduo tem que ser eliminado. Mas a maioria das pessoas que existem por aqui e por aí não está firme ideologicamente. A sua firmeza vem da frustração, e a frustração é um problema social, e esses problemas, quem causou consegue resolver. Não para o coletivo, mas para o indivíduo que pretende informar o coletivo sobre o problema social. Então é justamente aí que essas cenas todas acontecem. Entender aquilo que o Hitler passou aqui, trouxe, a narrativa toda que o Hitler trouxe aqui, convém entender a realidade dos fatos, que o nosso problema também é geopolítico, porque as condições que nos mantêm na posição que nós estamos aqui, em Angola e whatever, não tem simplesmente uma origem local, tem uma origem global. Por quê? Porque os estados reciclados do colonialismo, que são os estados modernos em África, os estados coloniais, esses estados que foram reciclados, são a base operacional para a manifestação do neocolonialismo. E o neocolonialismo é o processo de continuidade por via da exploração dos recursos, mais o estabelecimento de uma ideia chamada independência. Porque a independência não foi um ato cultural, foi um ato geopolítico. As independências em África não foram culturais. Cultura significa o regresso do indivíduo à sua origem, e isso incluía a descolonização do próprio Estado. Como não foi cultural, ela foi política, e a política global já era um instrumento e uma ferramenta da vontade ocidental ou da vontade imperial. Então significa que quando você conservou o Estado, você conservou todos os elementos que permitem a manutenção da ligação umbilical que existia entre o Estado colonial e as potências coloniais. Por isso é que os indivíduos que foram colocados dentro dos espaços de poder e decisão precisaram primeiro ser assimilados. Os nossos dirigentes são assimilados. Por quê? Porque o assimilacionismo é o software predominante e dominante para você poder operar dentro do Estado colonial. Então, primeiro o indivíduo tem que ser assimilado. Daí, as casas de estudos do Império, essas casas onde passaram muitos dos ditos nacionalistas e etc., eram lugares que preparavam os indivíduos para esse processo de transição do poder, ok? Mas de continuidade também e manutenção daquilo que são os interesses coloniais. Então, essa é a grande armadilha. E quando você chega nesse ponto que você quer compreender como é que as coisas estão a funcionar, você precisa de recorrer à história, você precisa de ter uma ideologia, você precisa de reconstruir o argumento que te faz ficar de pé perante a própria luta. E o problema qual é? É que a maior parte das pessoas não consegue fazer essa construção. A maior parte das pessoas não consegue se meter de pé perante a narrativa central do problema que a gente vive. Daí é que muitos dizem que o problema é o MPLA,
outros dizem que o problema são as forças externas, e outros dizem que o problema somos nós mesmos. E aí não se encontra o quê? O elo comum para você compreender que o problema é histórico, o problema é político, mas fundamentalmente econômico, porque a continuidade dos processos de exploração dos nossos recursos por via da classe de assimilados que foram colocados estrategicamente nos gabinetes de poder e decisão. Savimbi só não foi cooptado, por exemplo, pelos Estados Unidos da América na altura, porque tinha um discurso nacionalista. O discurso nacionalista do Savimbi, a ideia de que primeiro angolano, segundo angolano e os outros fiquem nas suas terras, essas ideias popularizadas de Jonas Savimbi foram a base da sua própria, da sua própria queda. E também as palavras do Agostinho Neto, que quando nota que cometeu as maiores atrocidades, os maiores erros da sua trajetória política, quando ele já faz um discurso a dizer que o angolano, que os homens do partido gostavam muito de passar férias em Portugal, comer frutas em Portugal, que no Lubango também temos as nossas frutas. Aquilo era um discurso de ruptura. Aquilo era um discurso que ele já estava a afastar o centro de decisão político da influência portuguesa. E é isso que os portugueses nunca aceitaram. E unidos à Rússia, ok? Eliminaram Agostinho Neto, porque o Agostinho Neto chegou num momento da história que ele já quis dar os 2 passos atrás. Mas esses passos aí já estavam controlados. Daí é que ele foi assassinado. Então, a nossa história está coberta disso. A nossa história está coberta de vários exemplos. A nossa história está coberta, inclusive, da visão que a gente precisa para estruturar uma verdadeira luta. Mas no tempo em que a gente se encontra, que é um tempo de distrações, que é um tempo de mais futilidade, etc., a conquista das mentes revolucionárias já não é feita muitas vezes pela bala, mas pelo assédio, pela intimidação. Essas são as novas ferramentas que determinam o controle das mentes e a sabotagem dos processos revolucionários no século XXI. É basicamente isso que a gente precisa de entender. Estás a entender? É basicamente isso que a gente precisa de ter uma visão mais linear. Portanto, quando o Hitler diz o que diz, eu não entendo que, tipo, todos têm que estudar, todos têm que não sei o quê, porque uma ideologia você não precisa de passar 90 anos a estudar. Uma ideologia você só precisa das bases. A partir das bases você estrutura o teu pensamento de acordo com a tua realidade local. Mas você precisa da ideologia. E uma ideologia é algo básico. Uma ideologia não tem 50, 100 livros e não sei o quê. Você não precisa de ler muito para ter uma ideologia. Mas o mais importante é o constate. Constate. É você constatar a tua própria realidade e você adotar a ideologia de acordo às premissas do local onde você se encontra. Usar essa ideologia para você identificar os problemas e para você poder criar soluções. Por isso é importante conhecer a história, é importante estudar sim, mas é importante, acima de tudo, você criar mecanismos para você ter a tua dignidade. Porque não é normal, por exemplo, eu costumo dizer sempre, não importa se você é revolucionário, de A, B ou C, não sei o que, você precisa do emprego. Trabalha, tenha o teu emprego, tenha não sei o que, porque os indivíduos que não trabalham, por exemplo, você não trabalha, não faz nada da vida, por exemplo, você é um perigo para esse processo. Você precisa de trabalhar porque o trabalho é a tua autopreservação, a tua autodignidade. Levantar todos os dias de manhã, ir mesmo para um sítio, sentar e trabalhar, embora aqui em Angola as empresas todas pertencem aos marimbondos e não sei o quê, mas quando você tem as tuas qualidades, eles dificilmente conseguem te derrubar. Então você precisa de cuidar da tua dignidade. Você precisa de trabalhar, aprender a cultura do trabalho, sustentar a tua família com o teu trabalho, para que a sedução, a cooptação não te façam cair na primeira esquina. Nacho, muito obrigado. Ok, obrigado nós pelo aprendizado. Não é sempre bom essas contribuições, aprendemos uns aos outros, por isso estamos aqui a esta hora. Portanto, bem, vamos dar ainda aí a palavra a Angola. Angola, estás aí?
Era eu, mas eu não acho. Não, Angola permitiu o Isidro. Estou aqui. O Angola permitiu o Isidro falar, por isso que vais ter só um bocadinho de paciência. Angola não fala Sim. muito, vai ser aí Eu vou ser aqui minutos. sintético. Vou ser sintético em dizer aqui uma questão, uma reflexão que o Isidro nos trouxe aqui. O Isidro falou aqui de qualquer coisa tão importante que nós angolanos não metemos na cabeça. E não demos conta onde estão os verdadeiros problemas da Angola. O Isidro citou aqui uma fase que o Agostinho Neto dizia assim: Angola será por vontade própria trincheira firme da revolução em África. Já não queremos mais este socialismo, vamos fazer o nosso próprio socialismo. Quer dizer, o Ocidente começou a ver, este gajo já está-nos a fugir. Estamos a fugir. Então a gente precisa cascar o gás, é preciso eliminar o gás. Jonas Savimbi, nas eleições de 92, o único mal que o Jonas Savimbi fez foi ter dito primeiro o angolano, segundo o angolano, terceiro o angolano sempre, e os outros vão para as suas terras. Ali estragou tudo, porque o MPLA já tinha em Luanda o navio hotel para fugirem com as suas famílias. Todos já sabiam que a UNITA ganhou. Aquilo só deu reviravolta quando houve aquele comício lá do Guinaxixe, quando houve essas palavras. Do primeiro angolano, segundo angolano, ele não podia dizer isso. Por quê? Porque o Ocidente estava a pensar, vamos meter o gajo. Este homem vai fazer a continuidade da nossa façanha. Já que o outro, esses já ficaram há muito tempo, agora vamos meter essa que também vai ser um dos nossos delfins para continuar a fazer a chacina no tempo. E então, quando o homem foi meter fator primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano, o angolano sempre estragou. Estragou. Então o Ocidente não gostou. A primeira coisa que foram fazer é que as eleições foram logo deturpadas. Aí houve já muitos problemas. A UNITA não deu conta da situação. O Ocidente virou o quadro das eleições. A batota começou aí. Então pronto, nós temos que, desta vez, o que é que temos que fazer? Temos que ser mais atentos em tudo. Mais atentos em tudo e fazermos as coisas como devem ser, para ver se nós conseguimos, esta nova geração, mudar as coisas de uma forma mais inteligente, drástica e compreensiva para toda a gente poder notar que nós, os africanos, já não estamos naquela era, as eras passaram, os tempos mudam e as políticas também mudam, então precisamos reverter o quadro de uma forma diferente. Pronto, eu passo a palavra ao nosso mano que quis aí falar rápido, eu só queria rematar isso ali. Ok. Um ponto de ordem, Cotanás. Que pediu, o Hitler pediu um ponto de ordem. O Hitler, tá bom. Ponto de ordem, então. Aí o Cotangola falou sobre o Agostinho Neto e eu concordo. Sobre o Savimbi não foi naquele contexto. O que acontece? Sobre o Savimbi foi antes das eleições, muito antes das eleições. Em 1989, os Estados, quando começa já a acontecer a queda do Muro de Berlim, o cenário político internacional começa a ganhar uma nova configuração. Todos os movimentos, todos os países que eram apoiados pela União Soviética, elas sentem-se condicionadas, tipo, a abandonar as relações com a União Soviética e passam, então, a colaborar com os Estados Unidos. E para o MPLA, por exemplo, em 1989, o MPLA, os cubanos, os sul-africanos, os Estados Unidos organizaram os Acordos de Nova York,
Nesses acordos de Nova York, os Estados Unidos condicionaram o MPLA: se vocês realizarem as eleições, se os cubanos se retirarem de Angola, nós vamos aceitar esse governo. Então o MPLA aceitou as imposições que foram feitas pelos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, Savimbi era uma ameaça, ou seja, os Estados Unidos não gostam de pessoa que pensa com a própria cabeça. E o Savimbi pensava com a própria cabeça. Os Estados Unidos gostam de marionete. Não é à toa que eles mataram Amílcar Cabral, mataram Patrício Lumumba, mataram Tomás Sankara, mataram o Gaddafi e fizeram a mesma coisa com Jonas Savimbi. Eles sabiam que essa pessoa é muito inteligente. Se essa pessoa for presidente de Angola, ele vai criar um processo de reforma que os outros líderes aqui da região vão seguir. Então, o que eles fizeram? Eles viraram as costas para o Savimbi. E o Savimbi, quando percebeu isso, criou um conjunto de discursos contra o Ocidente, durante a campanha eleitoral. O Savimbi dizia: os interesses com os ocidentais tinham coincidido, não é porque nós somos aliados deles. Estás a ver? Ele já fazia isso. Se eu vencer as eleições, eu coloco em primeiro lugar o angolano, em segundo lugar o angolano, o resto não sei onde é que deviam ficar. Esses discursos todos foram feitos já naquele contexto, naquela conjuntura, em que as relações entre os Estados Unidos e a própria UNITA já tinham azedado. Mas também vale aqui dizer que o Savimbi, apesar de ter boas relações com os Estados Unidos, com o próprio pessoal lá do governo sul-africano que tinha aprendido o Nelson Mandela, ele era simultaneamente muito crítico a ele. Inclusive, quando Nelson Mandela saiu da cadeia, a primeira pessoa que ele disse que gostaria de lhe agradecer foi o Fidel Castro. A segunda pessoa não foram os do MPLA, foi o Jonas Savimbi. E foi muito simbólico, por exemplo, tanto para o Fidel Castro, tanto para o Savimbi. Para o Fidel Castro, Nelson Mandela saiu da África do Sul e foi para Cuba lhe agradecer. Isso foi um gesto muito nobre. Mas para o Savimbi ele fez diferente. Ele recebeu o Savimbi na sua própria casa, ou na casa dos seus pais. E aquilo foi tipo assim: o José Eduardo de Santos dizia que ele não gostava do Nelson Mandela porque ele tinha recebido o Jonas Savimbi. Então, tipo, são um montão de cenas que aconteceram no passado que havia feito com que as relações fossem azedadas entre eles. Ok. Que microfone é teu? Sabe que há sempre uma intervenção, mas tens o microfone. Tá bem, meu mais velho. Muito obrigado mais uma vez. Falou-se aqui muita coisa, que para mim algumas são daquelas coisas que têm muito a ver com as consequências, não é? E eu estou aqui para tentar, de certa forma, olhar mais naquilo que são as possíveis soluções para nós sairmos desse marasmo. Eu, quando avancei a questão sobre a revolução, eu já fiz aqui essa diferenciação entre o que é uma revolução exatamente e o que é um ativismo, não é? Portanto, quando se tenta falar de forma genérica da revolução e tentar confundir a opinião pública de que é tudo a mesma coisa, a mim, ou seja, para mim não me cai bem, porque quando falamos sobre a luta de libertação de Angola, por exemplo, perpetrados pelos movimentos de libertação, FNLA, MPLA e UNITA, aquela luta no âmbito da tipicidade das revoluções enquadra-se numa guerra de guerrilha, não é? Ou numa guerrilha rural, se quisermos. E quando nós estamos a falar, por exemplo, de Cuba, vamos falar de uma guerrilha urbana. Quando vamos falar do Nepal, vamos falar de uma desobediência civil, não é? Portanto, quando nós falamos sobre o acesso às armas, se é necessário as armas, etc., muito antes de nós pensarmos nas técnicas, pensarmos nas ferramentas que vamos usar para podermos combater o regime vigente, antes mesmo é tão necessário que a gente nos preocupássemos sobre o modelo ou a filosofia de luta que a gente vai abraçar. Qual é o modelo de revolução que nós vamos abraçar, por exemplo? Essas são das coisas que nós devíamos passar o tempo, na minha forma de ver, não é? São essas coisas que nós devíamos passar o tempo a discutir. E não ficamos aqui, por exemplo, a falarmos de coisas que são muito boas de se ouvir,
mas do ponto de vista da sua finalidade, não produzem efeitos práticos para podermos encontrar um mecanismo, digamos, a solução concreta para a gente poder realizar os nossos intentos enquanto povos oprimidos. E a questão sobre os ativistas que falam asneiras e que muitas vezes, fruto disso, acabam por estar na mão de cima e acabam por ter a visibilidade que têm, isso não é apenas um problema meramente doméstico, não é apenas para os ativistas que estão em Angola, mesmo a nível da diáspora, muitos ativistas que têm feito isso, pegam os telefones, fazem live, etc., chamando o nome, ofendendo, e alguns que até aqui, pelo meu ver, entendem que é desta forma que o regime vai cair, ou seja, para derrubarmos o MPLA, é necessário que as pessoas ofendem os outros, que chamem nome e etc. E tudo isto é fruto do simples facto de que a nossa revolução é uma revolução que não produziu valores, e toda revolução que não produz valores é uma revolução perigosa. E nós temos esses problemas em Angola. A nossa revolução é uma revolução que não tem uma conduta, ou um código de conduta, em que qualquer um saia da casa dos pais conforme saiu, chega na revolução, comporta-se conforme saiu das casas dos pais, e, quer dizer, trata todos da forma que quiser, não é? E faz tudo a seu belo prazer. Portanto, esta falta de valores na nossa revolução, porque nós, quando olhamos para a história da humanidade, houve inclusive família, vou falar praticamente dos movimentos de libertação. Houve famílias que tinham o prazer de pegar nos seus filhos e entregar para a UNITA, para ser educado, para ser transformado, entregar para o MPLA, para ser com base os valores que esta mesma corrente revolucionária, ou este mesmo movimento revolucionário defendia. Agora, nos dias de hoje fica difícil um pai, um encarregado de educação, pegar no seu filho e vai lá, dar responsabilidade ao movimento ou a nós como ativistas para que esse filho junta-se no nosso seio a fim de ser moldado positivamente. Por que isto é difícil ou impossível de acontecer? Porque nós como ativistas não defendemos valores, não é? Porque de um tempo a esta parte o que mais temos feito é atacar pessoas, pessoalizar a luta, não é? Quando nós não vamos com a cara do A e B, é aí onde nós queremos bater diariamente, e ao invés de indicarmos concretamente uma luta objetiva, uma luta clara, não ficamos presos nessa lógica. Portanto, tudo isto é fruto da falta de organização, repito, porque quando se fala o nosso povo não está mobilizado, o nosso povo não está organizado, não é muito bem assim, não é muito bem assim. Nós muitas vezes também acabamos por subestimar a capacidade da revolta ativa do nosso povo, porque o povo é sempre, como é que eu diria, o povo é sempre conduzido, não é? O povo é sempre conduzido, o povo é sempre estimulado, o povo precisa disso. Portanto, só o facto de num dia a gente nos organizarmos, isto já vai levantar, isso já vai mobilizar o povo de uma forma miraculosa. Por que vai mobilizar o povo de uma forma miraculosa? Há gente na sociedade civil, intelectuais e não só, não é? Ou pastores e etc., músicos e etc., pessoas que têm interesses ou que têm, pelo menos, objetivos a perder, não é? Muitas vezes tem se sentido perplexo em associar-se a nós, em associar-se à nossa luta, porque é uma luta que está meramente desorganizada. As pessoas perguntam-se, tudo bem, mas eu vou me juntar a esses ativistas, o que eu ganho com isso? Porque eu vou perder privilégio. Imaginemos um artista que vai deixar, um artista como Matia Damas, esse grupo todo, não é? Que vai abdicar-se dos seus privilégios para poder associar-se à nossa luta. E, em contrapartida, encontra uma luta totalmente desorganizada, onde cada um faz da sua maneira e etc. Quer dizer, ele vem para uma luta, vai participar na manifestação realizada num certo dia, e depois no dia seguinte já não há qualquer atividade consequente, e depois como é que ele fica? Como é que ele fica diante dos seus interesses e diante da sua própria família, porque ele talvez é pai de família, talvez ele precisa também de sustentar a sua carreira. Quer dizer, tudo isso nós não pensamos, mas no dia em que nós nos organizamos, vamos passar uma mensagem de maturidade, uma mensagem de confiança. Sua organização em si é um fator, é um catalisador de extrema importância no âmbito da mobilização
dos povos. Portanto, se nós pensarmos a partir de agora e doravante na possibilidade de nos organizarmos, ali vamos conseguir dar o primeiro passo para a gente futuramente concretizar aquilo que a gente aspira. Agora, ficamos aqui a relatar as consequências, etc. Isso, quer dizer, é bonito, é muito bom de se ouvir, muito elegante até, não é? Temos esse tipo de fala, mas a minha maior preocupação é na produção digamos, de efeitos concretos que vão, de certa forma, promover uma mudança no país. O que é que nós queremos, na verdade? É aí onde reside a minha maior preocupação. Porque quando nós falamos do ponto de vista geopolítico, estratégico, é necessário que olhamos tudo isso, isto com base a uma organização, porque tudo isso vai passar por um escrutínio, digamos, organizativo, não é? Nós vamos ter uma organização, é daí onde nós vamos discutir tudo, ponto por ponto. Ponto número 1, vamos discutir estratégia. Ponto número 2, vamos discutir, por exemplo, possíveis parceiros financeiros, internos ou externos. Possíveis parceiros político-diplomático, externo ou interno. Quer dizer, tudo isso passa por uma organização. Sem organização, nós não temos como falar de tudo isso. E não vou poder falar mais, porque tenho que atender a minha esposa, mas ainda assim queria só reforçar também, quando se fala do... esse último ponto que se disse agora sobre a questão da animosidade nas relações diplomáticas entre a UNITA e os americanos. Jaime Nogueira descreve numa outra perspectiva. Jaime Nogueira é um cidadão português que, durante muito tempo, como cidadão português, mobilizou a sociedade civil portuguesa a apoiar a UNITA, e nós sabemos que durante a guerra fratricida em Angola, em Portugal, o governo Portugal, os governos sucessivos portugueses, não é, apoiavam o MPLA, e a sociedade apoiava, de certa forma, a UNITA. E Jaime Nogueira era um desses rostos visíveis que estava, pelo menos nesse corredor de Portugal, quanto o corredor diplomático a nível ocidental, a fim de atrair apoios a favor da própria UNITA. E Jaime Nogueira diz que, para além dessas questões que geopolítica, não é, da queda do regime, da queda do bloco soviético e etc., também uma das questões que estava na base do divórcio entre a UNITA e os Estados Unidos da América tem a ver precisamente com o assassinato de Tito Chingunji, não é? Então são questões que eu só queria deixar pontual, porque houve... os americanos, pelo menos, eles têm uma forma de se relacionar, eles são o que são, até onde nós conhecemos, mas pelo menos eles são pragmáticos, sim é sim, não é não. E houve uma altura em que Savimbi não estava a ser, até certo ponto, sério, não estava a ser honesto com eles, honesto na perspectiva de obedecer o pedido que eles haviam feito a Savimbi para que Savimbi poupasse a vida de Tito Chingunji, e o Savimbi passou por cima desse pedido, acabou por executar, digo Savimbi, por sendo o líder, digamos, da revolução ou da guerrilha, não é? Mas pronto, a UNITA acabou por executar o Tito Chingunji e a sua família, e isso não só feriu as relações entre a UNITA e os Estados Unidos da América, como também desmobilizou os vários apoios a nível da sociedade civil, a nível, né, dos membros da sociedade civil nos países ocidentais que estavam a favor da UNITA. E a UNITA, em 92, foi às eleições com uma desvantagem considerável ao nível do apoio externo. Então era só para deixar também claro esse aspecto, sem desmerecer tudo o quanto já foi dito em relação a este assunto. Muito obrigado. Muito bem. Antes de ir aí, o Moana... Uma ressalva aqui, um ponto de ordem aqui. 2 minutos, falou... Beto, 2 minutos. Exato, é rápido. O Mano falou aqui que há uma certa desorganização. É muito difícil no contexto que estamos a viver. Ainda por cima, sabendo nós que somos todos iguais, mas todos diferentes. É muito difícil haver uma convergência assim. Isto leva, às vezes, as convergências coletivas levam tempo a consolidarem-se.
E isto que temos estado a fazer é precisamente tentar buscar soluções, tentar buscar caminhos, tentar buscar pontos de convergência, tentar buscar, portanto, inclusão, porque isto é um espaço para que todos aqueles que se revêem nesta causa, mesmo com as suas ideias, portanto, se integrem nela. Em relação aos músicos, o Matias falou do Matias Damasio, que se viu, portanto, ele também não vê uma organização assim, assado. Isto não tem a ver com organizações. Eu sou músico. Eu perdi muita coisa na minha vida, mas não foi agora. Eu, na minha vida artística, sou prejudicado desde que assumi o meu posicionamento em relação àquilo que se passava em Angola. Independentemente de ter participado em campanha da UNITA e depois mais tarde ir para o MPLA. E porquê? Porque eu entendo o país da minha forma de ver. Portanto, eu penso para mim, olha, eu quero fazer isto para o meu país e vou fazer. Portanto, eu não preciso de uma organização, não preciso de uma desorganização. Eu no meu eu. Portanto, eu vou para essa forma de luta do meu jeito, da minha maneira. Quando eu encontrar um espaço onde eu me possa integrar, eu aí integro-me. É assim que deve ser. É assim que deve ser. Portanto, é isso só que eu queria dizer. De resto está tudo bem, tudo falado. Antes de ir aí em cima no Moana, eu gostaria que a Ana Beatriz tiver alguma coisa a rebater ou queres deixar o Moana falar? Pois ir, Ana Beatriz. Alô? Ana Beatriz está aí? Tá, vamos lá aqui para o Moana. Moana, boa noite. Moana Mbundo, boa noite. O microfone é seu, todo seu. Minha casa é sua casa. E já agora quero dar aí o boa noite também, bem-vinda, doutora Bucar. Boa noite, doutora Bucar. É só essa hora que entras e andas muito sumida, não sei porquê. Estás ocupada, muito ocupada ultimamente, doutora? Alô, doutora? Bom dia. Andas muito sumida, Bom dia a muito todos. sumida, Bucar. Hitler, está a ver a tua amiga, doutora Bucar? Anda muito sumida. Nacho, o problema é que eu agora entro de manhã, estás a ver, por exemplo, agora são 3h19 aqui. Eu até às 5 tenho que estar acordada para ir trabalhar. Ok, muito Então bem. acabo de dormir sempre cedo. Já vamos ter Recordo contigo cedo. aí, doutora, que é para Ok. nos dizer um bocadinho também aí sobre Moçambique, como é que está a revolução. Mas pronto, temos aí o Moana Mbundo, o microfone é todo seu, então podes aí esmiuçar ou cuspir o que quiseres. Ok, obrigado. Antes mesmo também saudar, aqui já é bom dia, né? Bom dia para os aí que já é bom dia. Aqui também é bom dia para nós. Pronto. Aqui todos estão no bom dia. O Hitler e o Hitler. O Hitler está no boa noite também. O Hitler está no boa noite ainda, ok. Bem, eu aquela hora mandei aí mandei uma mensagem a dizer que já não tinha que entrar, dado meus motivos de segurança. Vocês sabem que eu ando perseguido, né? Eu estou a ser perseguido. Há um mandato contra a minha pessoa, mas pronto, a minha saúde, o meu problema de saúde salvou-me da prisão, porque eu, concordando com o Isildo, não concordo que as pessoas têm que ser presas, principalmente quando não fizeram nada. E eu sei que não fiz nada, não poderia ser detido por capricho. Quer dizer, fiquei doente e a doença salvou-me, porque quando foram para casa, eu tinha ido buscar remédios para me curar. Eu, por acaso, já estou agora há 62 dias fora de casa. Mas que isso é o SICA, desculpa, Moana. Sim. O Hitler tem um domínio disso, acho que o Beto também já tem um domínio disso. Eu acho que você é do Bengo, é o ativista do Bengo? Não. Ele é o ex-vice-presidente da NATA. Da NATA, pois, sim. Esse é um irmão que eu falei com a Mana Laura, para ver se a gente faz alguma coisa por ela. Mas aqui estás com um outro nome, não é, Moanambu? Olha, eu sou Alexandre Barros, sou cofundador da NATA.
Já fui vice-presidente da NATA, já fui secretário-geral e hoje sou o secretário-geral da Ambaia. Falou-se muito aqui da corrupção, da cooptação de pessoas. Eu tenho um historial que não convém contar aqui esta pública. Deixa eu dizer, estamos a falar de organização. Eu tenho estado muito contente pelo interesse das pessoas em participarem em lives, em deixarem ideia, em sugerirem, mas infelizmente é nestas nossas lives onde a organização que a gente precisa também passamos a deixá-la vazar. Como, por exemplo, é preciso fazermos leitura e estão todos de parabéns. Olha, estou muito orgulhoso. Parece que a minha geração, por incrível que pareça, as universidades de Angola, que infelizmente deformam as pessoas, sentimos nós que todo aquele que passou aqui e foi dar continuidade noutro sítio, conseguiu, e nós que estamos aqui, continuamos aqui, felizmente estamos a conseguir fazer leitura de uma forma diferente da que nos poderiam dar. É preciso que a gente comece a fazer leitura dos contextos em primeiro lugar. O Hitler, sem desprimor aos demais, falo do Hitler, do Isildo, do Kim, que saiu há bem pouco tempo, né? Que eram praticamente colegas meus de luta aqui das ruas, constantemente nas ruas, sem desprimor aos demais, né? Porque também se calhar estiveram aqui e eu por acaso não pude ter contacto com eles. Estas pessoas precisam também começar a compreender que Beto, microfone. Nós já não estamos no estágio do ativismo. Volto a realçar, um Hitler, um Kim, um Isildo, um Alexandre, um Gangsta, um Beto que também tem estado... Quer dizer, vocês têm que começar a compreender que já não estão no estágio do ativismo. A nossa dimensão, ou o nosso estágio, já atravessou o ativismo. Nós estamos num estágio revolucionário. Não, mas não, é preciso que se pense assim. A gente, quando ingressou às lutas, ingressamos para reivindicar melhores condições de vida, melhores condições de estar, melhores condições de sobreviver. Hoje nós não estamos a reivindicar melhores condições de viver, estamos a reivindicar um melhor sistema. Nós estamos aqui a reivindicar uma queda do sistema. E às vezes, quando eu olho as pessoas a analisarem algumas coisas, eu tenho muita coisa para avançar, só que o Isildo falou e muito bem, a cooptação do sistema está em todo o sítio, até na promoção de lives. Até os grandes apresentadores, grandes promotores de lives estão a serviço do sistema, que infelizmente... Não é o meu caso, Moanambundo, não é o meu caso. Nacho, fica à vontade. Que tudo aquilo que a gente fala, ou que a gente vai fazer, feliz ou infelizmente vai vazar. Mas isso não pode nos deixar intimidados, porque todo o contexto revolucionário teve traidores. Em todos. Foi assim no Japão, foi assim na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, foi assim na Revolução Francesa. Quer dizer, todas as revoluções, agora no Nepal, a queda do sistema, também teve traidores. Só que quando o beneplácito da necessidade da queda ou da necessidade da mudança é a bandeira, né, da maioria, os traidores de per si são arrastados a esta corrente, porque os traidores são as primeiras pessoas a caírem, são os tais chamados X9. E eu às vezes tenho estado a aconselhar as pessoas para quando olharem para a situação da Angola, assistirem os filmes brasileiros, Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2. No Tropa de Elite 1, o inimigo era o polícia. No Tropa de Elite 2, o inimigo era o político. Não sei se estão a conseguir perceber o que eu estou a querer vos dizer. O que é que eu estou a querer dizer, meus queridos? Nós temos problemas graves. E os problemas graves que nós temos em Angola não vai passar por simplesmente pela cabeça do Hitler, do Isildo, do Moanambundo, do Nacho, do Beto, da Manabuco, do Mano Genildo, não vai passar não vai passar só por nós a solução desse país. Nós fomos todos mal educados por questões cívicas. Nós não fomos educados a defender questões cívicas. E esta falta de educação patriótica que nós tivemos
é o nosso maior calcanhar de Aquiles. Outro sim, as organizações políticas da oposição, principalmente aquelas que aspiram ao poder, têm que ganhar consciência de que o empoderamento da consciência cívica é o elemento fundamental e preponderante para a alternância política que se pretende. O que é que eu estou a querer dizer? Se o Isildo controla 5 pessoas dentro de uma organização, o Hitler, o Nacho e o outro controlam, então é preciso empoderar essas pessoas, essas organizações, empoderá-las de use, de facto e de use. Por quê? Porque o não empoderamento dessas pessoas abre espaço para a cooptação, para a compra da consciência. Por quê? Porque este propósito, essa fome que neste último ano de 2024, agora 2025, apertou-nos a todos. É um programa de governo. Precisam começar a olhar, é um programa de governo. Por quê? Porque quem te enerva te controla. Estão a perceber? Quem te enerva te controla. Você está nervoso agora, por quê? Porque não tem comida. Ele vai largar um bocadito o pão, você vai pegar o pão e vai se sentir conformado. Outro sim é o quê? É preciso estarem atentos nas alianças. Quando eu falo de olharmos, fazemos uma leitura panorâmica da geopolítica, para onde os ventos sopram. Olha, não existem sistemas que resistem mais de 50 anos. Os grandes filósofos, os grandes pensólogos, a nível da panorâmica política internacional, já compreenderam que é momento de mudar a pedra do xadrez. Todos esses já compreenderam. E não tenham dúvidas disso. Não é interesse dos norte-americanos que o MPLA continue ali, mas é interesse dos oligarcas norte-americanos ou das multinacionais norte-americanas que os seus interesses sejam salvaguardados. Não sei se estão a perceber. Claro. Quem faz as guerras são os Elon Musk, permitam-me aqui, de forma fictícia ou de forma hipotética. Estas são as pessoas que têm o poder econômico, o poder financeiro e querem que os seus interesses sejam salvaguardados, principalmente naqueles povos ou naqueles países, naqueles locais, onde o nível de literacia, tanto no ponto de vista no ponto de vista acadêmico, no ponto de vista cibernético ou digital, né, tecnológico, é reduzido. Dali que estas multinacionais têm os seus interesses protegidos por um sistema de governo. O que é que eu estou a querer dizer? Que estes senhores que têm os dinheiros deles e que querem sempre os dinheiros deles e têm as suas empresas em toda a parte do mundo, vão aos sistemas de governo, por exemplo, aos norte-americanos, dizer que se vocês já não querem o fulano, mas se você já não quer o Beto, exija o Nacho que vai entrar, que tem que salvaguardar os nossos interesses. O Beto nos dava 12, o Nacho vai nos dar 14 ou 15. Se sim, se não, não. O Hitler e eu sabemos muito bem que a UNITA ganhou as eleições. E sabemos o porquê que o MPLA, ou que o próprio governo norte-americano, atrasou a reconhecer os resultados em Angola. Nós sabemos disso. Só que às vezes a maturidade política, a maturidade mesmo o excesso de responsabilidade obriga-nos a não trazer muita coisa em asta pública. Estes senhores, quando lutaram para a independência de Angola, tiveram alianças fortes. E nós só não estamos organizados porque nós somos pobres. Não tem um Beto Cruz ou um Isildo, um Hitler tão poderoso financeiramente que investir, que pode patrocinar, né, a luta. Nós não vamos vencer a luta da forma que a gente está. Por quê? Porque o dia que eu tenho que ir sentar para a reunião é o dia que eu tenho que ir fazer táxi para dar de comer o quê? Os meus filhos. Estes senhores venceram a luta, por quê? Porque tinham alianças muito fortes, desde o próprio regime norte-americano, a própria União Soviética, os cubanos, os sul-africanos. Quantos anos a UNITA resistiu com a guerra?
Porque tinha poder, porque tinha dinheiro. Por que há quase 50 anos nós temos um conflito em Angola? E vocês sabem disso. A FLEC resiste há quantos anos? Porque têm poder, porque têm dinheiro. O que se passa é o quê? É que em Angola, infelizmente, cumpre-se 1, 2, 3, 4 agendas. É preciso que, e isso é mesmo o que eu estou a analisar, é preciso que o Congresso, se calhar não é chamado aqui, mas permitam, estamos aqui a analisar, né, os desafios políticos ou a política. O Congresso da UNITA vai ditar, o caminho ou os resultados políticos de 2027. E as pessoas às vezes dizem, não, vocês estão... Quer dizer, nós em Angola quem pensa diferente é da UNITA, mas quando eu digo que o Congresso vai ditar, é o quê? É importante que esse Congresso da UNITA saia uma resolução de voltar às bases. Voltar às bases. Quando eu digo voltar às bases, não é as bases do partido, pura e simplesmente. A UNITA tem que fazer um pacto social, tem que sair, voltar a fazer, porque quem ganhou as eleições em 2022 não foi a UNITA por si só, foi o Hitler que trabalhou, foi o Isildo, foi o Alexandre, quer dizer, foi o Beto Cruz, foi a Leide, foi o quê? Foram os manos que estão ali, o Renil, foram a Ana, quer dizer, quem trabalhou para o resultado político eram as pessoas fora da UNITA. E o Hitler, eu acredito que esteve aqui naquela altura, viu que quando tentaram abalar o Adalberto, todo mundo, e o Kim, que saiu há bem pouco tempo da live, principalmente era a pessoa que mais lutava. Todo mundo foi à defesa. Por quê? Porque acharam todos que era a altura da mudança. Agora, não vamos culpar que a mudança não houve ou não houve. Volto a dizer, eu e o Hitler, só estou a culpar o Hitler, não sei se o Isildo também já percebeu, mas sabemos o porquê que a coisa não aconteceu. É porque alguém disse que não poderia aceitar que a luta dele para realizar os sonhos dos angolanos tinha que durar mais 12, 13 ou 15 anos, porque tenho que cumprir a agenda do fulano. Desculpem, até ali eu não aceito. Quer dizer, nós conhecemos algumas coisas que, felizmente, permitem-nos estar aqui de forma consciente, continuar a lutar. Olha, desempregado, negamos trabalho na função pública e temos muitos testemunhos aqui para passar há bem pouco tempo. Estamos aqui a resistir. Mas é preciso que os manos façam leitura no que eu estou a dizer. Até o próprio Ocidente já sabe que se não for agora que ele consegue acordos com as oposições, permitam-me o termo, com os partidos da oposição toda que estão a alcançar o poder, se não for nessa altura, principalmente naqueles países com mais de 20, 30 anos de sistemática, né, de um governo endêmico e ditador que só sugava tudo, que se não for agora, já não vai ter. A maior parte dos países, principalmente aqui na África Austral, hão de seguir a leva de Ibrahim Traoré. Estás a perceber que é? Peso embora também é algo que nós poderíamos discutir essa tendência, mas até o momento ainda vale. O que o Ibrahim Traoré está fazendo ainda vale. Então é preciso que nós olhamos isso. E quanto à organização, permita-me dizer que esta via que nós levamos aqui não é a via mais correta para falarmos de estratégia, para falarmos de organização, mas é uma das vias que podemos corrigir o que o Isildo falou e muito bem. Como é que eu ando a chamar? Os ativistas com rei na barriga. Fui para a cadeia agora, quando saí é o tal. Aqui nós podemos chamar a atenção e não vale a pena pensar que quem muito grita ali tem a meritocracia ou tem que gozar a solidariedade de todos. Não, nós nos conhecemos todos. Nos conhecemos todos e sabemos quem são aquelas pessoas que conseguem mobilizar. O Hitler estava a ver o Hitler falar de 10 pessoas, ok. O Hitler sabe que eu consigo ter 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil pessoas. Quando eu digo eu, é por causa do grupo que a gente representa. Mas esse grupo também não se vai doar numa luta desenfreada. Então, é preciso, meus irmãos, que façamos leitura. Quem venceu a Segunda Guerra Mundial e quais foram os elementos fundamentais que lhes levou a vencer? São as alianças.
Qual é o papel da diáspora angolana para a luta que Angola pretende? Já se falou? Ainda. Quais são os passos que esses têm estado a dar? E nós que estamos aqui, o que é que achamos que eles têm que fazer? Nós temos que ver o que é prioridade e o que é necessidade. E quanto sociedade civil, os partidos políticos na oposição, aqueles que aspiram ao poder, porque em ciências políticas, eu sei que vou estar ali, o Hitler também compreendo isso, sabem que em ciência política também aprendemos que existem mesmo aqueles partidos que não aspiram ao poder, são partidos de praticamente coligações, eles vão para ali para coligações, não aspiram a governar, aspiram a fazer parte do governo só. Existem esses partidos e a ciência política fala muito bem disso. Mas existem aqueles partidos chamados tradicionais que aspiram ao poder. E as pessoas quando dizem assim, não, mas quando se fala da UNITA, as pessoas vêm a tirar pedra, não, é porque o que nós estamos a falar é que não tivemos a educação patriótica, ou uma educação cívica de facto. A UNITA tem, porque a UNITA, do tempo todo que existe como partido, até hoje se verem, a UNITA tem uma escola política. Se vires o Sapinala a falar, vires a Ariana a falar, vires a Navita a falar, vires o Nelito a falar, o Jonas, você vai dar conta que eles têm uma linhagem, inclusive existem termos, aquilo que nós falamos de linguagem técnica, que espelha que sai dali. Então o que é que eu quero falar? Quero aqui dizer que estes partidos que têm essa filosofia e o tempo de vida útil. Moana, mais 2 minutos aí, devido ao tempo. Acho que já nem vou chegar aos 2, mas vou dizer assim: o tempo de vida, o tempo de resiliência, o tempo de luta que ele tem, não me levaria a compadecer-se com um outro partido que não for ele. Não me levaria para outro sítio. Agora, se estão a surgir outras forças políticas que nós virmos que também podem agregar valor, é preciso que o Congresso da UNITA traga este pacto social, esta Frente Patriótica Unida, com vontade de representar a alternância. E ali há 2 saídas. Se sair uma resolução de que a FPU continua e que pode buscar o Antônio Manuel e o Patrício, estes Patrício e Manuel, que se não aceitarem se juntar, ali sim nós vamos conseguir lutar contra eles, porque vamos ter a carta na mão, ou a evidência da mão, de que eles afinal surgiram mesmo para ficarem sozinhos. Porque precisamos, sim senhora, pensar que esta luta já não é para o Hitler, já não é para mim, nem é para ti, Nacho. Se calhar nem é para o teu primeiro filho. Essa luta já é para os nossos netos. Então, claro. Meus queridos, é mesmo essa via que nós temos que pensar. Existem coisas que a gente tende a falar aqui e existem coisas que nós não temos que falar aqui. Temos que desconstruir isso aqui. Não. Há mesmo assuntos que devem. Eu tenho coisas na minha cabeça, o Hitler tem coisas na cabeça dele, o Isildo, o Nacho e os outros têm coisas aí na cabeça que não vão tirar, infelizmente. Não vamos tirar, aqui não sai. Outro sim é, por favor, estou na rua há muito tempo, meus filhos não estão a estudar, estão a terminar. Estou mesmo estou a viver algumas dificuldades, mas pronto, vamos aguentar. Tens que aparecer sempre, se estivesse aqui, não é para manejar, realmente, às vezes a gente não é para as pessoas desse gênero que estão a passar essa situação. Nós temos feito ações solidárias com relação aos manos que já estão mesmo até presos, né, ou detidos. Aqui nessas lives que estamos aqui, fizemos, está aí o Hitler, está o Isidro, Angola, nós fizemos isso e vamos, né, nem todos realmente prontos, né, dão, mas uns 5 ou 6 pessoas, no geral, apoiam essas causas. Agora, concordo contigo. esta primeira vez estás aqui, mas pronto, né? Mais vezes vamos. Nacho, desculpa. Vamos estar aqui a ajudar. Não vais me ver muitas vezes. Primeiro, volto a te dizer, eu estou em parte incerta. E pelo horário aqui nessa altura, eu a falar e não sei o que, já imaginaste, né? Estou em parte incerta e felizmente meus advogados estão ali a andar atrás. Mas tens que ter alguém, tens que ter um ponta de lança. Manacho. Aqui o nosso mano,
Mvana, o caso dele é mesmo tipo aqueles casos super emergência. Ok. Eu, por acaso, disse a deixar os dados dele. Então não off depois, se o Beto, você tem o coisa, depois, Beto, eu tenho o teu Não, ele tem número. que deixar aí, como está a fazer live aí, tem que deixar no teu off e deixar no meu também. No Deixa, sim, senhora. Eu até, é melhor me seguir, que é para depois eu lhe seguir também já. Exato, é melhor. Ele até nem se pode expor muito, portanto, temos que lidar com ele mais em off até, porque ele está a correr risco de vida. Ok. Então, olha, vamos estar a seguir aí o homem, vamos seguir aí o Manambundo e depois no off fala-se melhor com então o Mano. Mano, obrigado por estares aqui, regresse sempre, bem, nos tempos que tiveres, assim, aquele tempo, aquela vaga, vem sempre aqui dar um contributo e estaremos depois no off, então, em conversas. É assim que vamos conversar. Já. Então, um aplausozinho aqui para o Mano Manambundo. Rildo, é tua vez, mas vamos dar prioridade aqui à senhora, a coisa, né, a doutora Bucar, não é? Era a tua vez, Rildo. Não sei se és cavalheiro, queres já falar. Tá? Não, posso dar a palavra, não tem problema. É do teu lugar, ela também não vai falar muito, a doutora, pois então é tua vez. Doutora Bucar. Alô, doutora Bucar? Estamos todos os dias a lutar pelos direitos iguais. Bucar é nossa amiga aqui, para quem não conhece, é moçambicana, é uma ativista que luta pelos direitos também sociais, políticos e etc, em Moçambique. Então, temos sempre aqui, quando vem, é já tipo uma irmã nossa, daqui Angola e Moçambique, são povos irmãos. Então, vai nos trazer um pouco também da política, sabermos um pouco aí de Moçambique, do que está a acontecer, o que está a passar, como é que está então o Mondlane nesse momento, está dentro da política do governo moçambicano, não está, Bucar? O que é que tens a falar sobre Moçambique, o governo moçambicano, assim dizer? Bom dia. Bom dia. Primeiro, infelizmente, o governo moçambicano, o governo da Frelimo, né? Não o governo moçambicano, o governo da Frelimo, mais uma vez vem mostrar a sua incompetência no que tange até o pagamento de salários. Está com dificuldades em pagar salários à função pública. Veja até onde chegaram os neocolonialistas deste lado. As coisas aqui não estão muito boas. Quanto aos desafios políticos em Moçambique, é um assunto para mim muito complexo. Por quê? Porque até chegar a esse ponto do próprio governo da Frelimo não conseguir pagar os salários, é mesmo por causa da corrupção. A corrupção em Moçambique está desde aquela enfermeira no hospital até ao mais alto magistrado. Igual como em Cuba, Bucari. Então, enquanto nós não cortarmos isto, é aquilo que eu te disse, Nacho, outro dia, que por mais que este presidente queira trabalhar, mas há coisas tão sensíveis que ele tem que mexer. Ele não vai conseguir trabalhar porque não está conseguindo mexer a parte mais sensível. Há dias acompanhamos que combateram 18 mil funcionários fantasmas. É possível um Estado estar a funcionar com 18 mil funcionários que não fazem parte do sistema? 18 é pouco. Em Moçambique é pouco, em Angola é mais. Mas onde é que este dinheiro? É a pergunta que está-se a fazer. Eu estava a ouvir o nosso irmão, Ana. Ana que não sabe o que quer dizer bebê, filho. Eu não sei qual é o significado mais. Moana também, Moana Mbundo, filho do preto. Sim, Moana Filho do preto. também em coisa, em Choco também é coisa.
É criança, filho. sim. É filho. Ok. Eu gostei muito da tua intervenção. Esta revolução este povo está a precisar não vai surgir da UNITA. Moana, seguir aí a doutora Bucari, coisa, seguir aí, quem sabe? Tanto dá corrida, corres em Moçambique, tens alguém para recorrer, Moana. Mangenas. Epa, Viras não, mangenas. Bucari vai te embarrar bem, não vai te pôr aí a público. Bucari conhece aí bem bons cantos para te esconder. Então, Podes falar, Bucari. sim, então, voltando ao ponto que o Moana estava aqui a falar, ele tocou um assunto muito, muito importante, que talvez possamos convergir, né, nesse ponto. Esta revolução que precisa-se, não é a UNITA que vai trazer. Esta revolução tem que partir do próprio povo. O povo é que tem que criar esta revolução. A queda do neocolonialismo, a queda do MPLA, a queda da Frelimo, quem vai trazer... Nós presenciamos aqui o assunto VM7, esta revolução que houve aqui em Moçambique após as eleições. Se vocês forem anotar agora, está essa matéria, eu não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo em Moçambique. Há mortes cada dia de polícias. E quem são as pessoas que estão a morrer? São os polícias que estiveram a matar a população, né, a quando das manifestações. Ou seja, a própria Frelimo está a queimar os seus arquivos. Semana passada, morreu-se. Ontem, né? Ontem também morreu-se. Há um polícia ontem também, esse da Cernic, o serviço Cernic é serviço de... Investigação criminal. Cernic é tipo a SIC, o SIC em Luanda. Exatamente, exatamente. Sim. Serviço de investigação criminal. Investigação criminal, exatamente. São esses manos que são do serviço de investigação criminal que estão contra este povo, percebe? Então, enquanto este cidadão, não é, que faz parte desse sistema corrupto, esse sistema sanguinário, não conseguir converter-se a favor deste povo, infelizmente as coisas não vão andar. Por mais que se levante esta revolução, num governo ditatorial não é fácil acontecer a revolução sem que haja sangue, ou seja, sem que aconteça em Moçambique, em Angola. Não vai ser possível derrubar o ditador nas eleições. É uma coisa quase que impossível, é como se fosse uma utopia. Por quê? Porque eles têm a polícia a seu favor, têm os militares a seu favor. Por mais que consigamos ter militares a nosso favor, é a minoria. Este é o grande desafio, tanto da oposição quanto da própria população. Eu volto a dizer, são estratégias que têm que se traçar, para que haja a queda desse sistema ditatorial. E não vai ser possível só pela palavra, só pelas urnas. Eu gostei, não sei se vi no teu TikTok, Nacho, ou no outro, né, do diáspora, em que aparece a dizer o seguinte: temos que votar em dias. Os do MPLA votam na sexta, da UNITA votam no sábado, outros partidos votam no domingo. Assim vamos conseguir ver, ok, hoje os do MPLA votaram, amanhã assim sucessivamente. Estás a ver quando um indivíduo até chega a propor isso? É uma pessoa que está cansada. E eu volto a repetir, o povo não está a pedir muito, o povo só quer escola, quer saúde e quer pão em cima da mesa. O povo quer comida. O povo quer comida. Não quer mais do que isso.
Então, cabe a nós, como pessoas pensantes, né, entre aspas, porque todos pensamos, como pessoas pensantes, em traçar estratégias de como tirar este governo ditatorial do poder. E eu sempre disse, eu volto a repetir, abracem a UNITA. Eu não sou da UNITA, não é tanto como alguns que estão aqui não são da UNITA, mas vamos abraçar a UNITA, vamos nos juntar à UNITA de modo a derrubar o MPLA do poder. Esse não é desafio só para a UNITA, é um desafio para nós todos, que almejamos por uma Angola melhor, que almejamos por um Moçambique melhor. O VM7 está a trabalhar, graças a Deus está a trabalhar, está a fazer o seu papel, não é? Mas olhem como é interessante o que está a acontecer aqui. Depois desta reunião do VM7 com os seus simpatizantes, há sensivelmente 3 semanas, ou um mês, há um mês. O que é que aconteceu? A Frelimo, o governo da Frelimo, porque dentro da Frelimo, dentro do MPLA, tem grandes pensantes, não podemos subestimar. Tem pessoas que não dormem a traçar estratégias, a pensar em como distrair o povo. E mais uma vez veio a distração. Há um tal de Banana, não sei se vocês estão a acompanhar, um tal de Banana que achou que devia sair de Maputo até Cabo Delgado usando uma 50. Oh. Usando uma moto 50. De Banana Maputo a Cabo Portalento. Delgado são não sei quantos quilômetros, é muito distante. Até de autocarro é cansativo. É possível uma pessoa sair de Maputo até Cabo Delgado de uma 50. E chegou? Claro que chegou. Como é que não ia chegar? Se é uma estratégia que a Frelimo procurou, não é? É um assunto que a Frelimo levantou. De modo que este povo, esta população, pare de falar do VM7 e concentre-se neste miúdo. O miúdo simplesmente está a ser usado. E ele próprio não está a conseguir perceber isso. Só estão a falar do miúdo que chegou, que saiu verdade, de Moçambique, saiu a falar do de miúdo. Maputo até Cabo Delgado. Aqui o assunto neste momento é o miúdo. Distração, né? É uma distração total. Olha, este miúdo aparece a fazer esta excursão, esta palhaçada, depois desta conferência do VM7, depois do aumento salarial de 49 meticais. Houve um aumento de 49 meticais. O que é que são 49 meticais? 49 meticais não compra nem 1 quilo de arroz. Este é o aumento que houve aqui em Moçambique. E olha aqui, os funcionários públicos não tiveram nem sequer este 49. Não houve aumento para o funcionário público. Mas se vocês forem a prestar atenção, quem põe este sistema, quem põe Moçambique, este país a funcionar, é o funcionário público. Quem está no hospital é o funcionário público. Esta população vai para o hospital público. E quem está lá é o médico público, é o enfermeiro público. Quem está nas escolas são os professores públicos. Quem está na procuradoria também é funcionário público. Então, é uma situação em que está por o Moçambique pobre cada vez mais. O país está mergulhado numas dívidas que vocês não estão a perceber. Vejam, essas dívidas são dívidas políticas e são dívidas feitas pela própria Frelimo, não são dívidas do governo. São dívidas feitas pela Frelimo. O governo da Frelimo está a mergulhar o país numa situação sufocante. Ora, vejamos, estavam aqui a falar das multinacionais. As multinacionais em Moçambique e Angola não estão para ajudar a população. Estão para manter a Frelimo de modo que possam
continuar com os seus interesses ocultos. O Ocidente, o Oriente não estão para ajudar a população. Em África. O Ocidente, o Oriente, os Estados Unidos, etc., estão aqui para brincar com os nossos recursos, para enriquecerem cada vez mais os seus países. Para mim, a primeira revolução, tanto em Moçambique quanto em Angola, era correr mesmo com estas multinacionais. Qual é a vantagem que esta multinacional está a trazer para nós? É emprego. Não adianta, não é? No universo de 33 milhões, 40 milhões, não é? Termos apenas 3 milhões acomodados. É menos que 3% da população. E mesmo dentro disso, nós não temos 3 milhões de pessoas acomodadas. O rico está cada vez mais rico, o pobre está cada vez mais pobre. É uma situação mesmo de lamentar. Saíram esses das dívidas ocultas, estiveram presos durante 6 anos, 6 ou 7 anos. Manos, os das dívidas ocultas estão mais ricos que as pessoas que estavam aqui a trabalhar. Então, eles guardaram o dinheiro, não deram? Eles saíram mesmo para nos mostrar a fragilidade desse sistema em Moçambique. Estão a viver a francesa e fazem questão de mostrar nas redes sociais. Que país é este? Aquela senhora que fazia puxinho assim, que usa cor de laranja. Está a viver a francesa, aquela tia está a viver a francesa em Moçambique. O marido dela também estava preso, né? Ela é mulher de um... Estão todos fora, Mano Nacho. Estão todos fora. O marido parece que era diretor do CIS, pois, tipo o Miala, em Angola. Estão todos fora, já saíram, Mano Nacho. Aqueles estão a viver bem. Fazem questão de fazer vídeos, postam nas redes sociais a mostrarem a vida faustosa que estão a ter, que estão a levar com o dinheiro do povo. Então, esse sistema que nós estamos prontos a deixar abaixo. O que está a acontecer é uma situação mesmo lamentável. Minha mana, eu tenho uma pergunta. Bom dia, mana. Eu tenho uma pergunta para ti. Sim. Esses homens não eram só inimigos do Felipe News? Estive ainda agora. Outra. Tens comida na boca. Tens comida na boca, deve falar com comida na boca. Manungola. E também tenho outra. Sim. É feito do nosso Venâncio. Não está a intervir no partido dele? Sabe, é assim. É um pouco prematuro mesmo para o próprio Venâncio intervir neste assunto. Sabe por quê? Porque ele até pode dar a voz, não é? Esta voz do povo. Mas é complicado, porque o próprio Venâncio está de mãos atadas. A Frelimo, vocês devem conseguir perceber que a Frelimo é uma máquina pensante. Eu estava aqui para responder à tua questão. Eu hei de voltar para aquilo que eu falei há pouco tempo. Mesmo para parar a visibilidade que estava a ter a conferência do Venâncio, tiveram, sentaram e trouxeram-nos o tal banana talento, não sei, banana com talento, este miúdo, a sair de Maputo até Cabo Delgado. Estás a perceber qual é o peso que isto tem? O Venâncio está a ser combatido em todas as esferas. Ele pode sair aqui a falar, não sei o quê. Olha, o Venâncio está a ser combatido pelo sistema e pelos amigos simpatizantes do próprio sistema. Olha, para sobreviver, o próprio Anamola depende de donativos e quem tem doado é a própria população. Ou seja,
a população, ou seja, a população está em concordância com este Venâncio. A população está a abraçar o Venâncio. O Venâncio, neste momento, não pode existir sem que esta população